Olá, pessoal, eu sou Alberto Delísola. E eu sou Valéria Delísola. Onde você tá, Valerinha? No Delísola Cast, não é E mesmo? qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a polêmica da redução da jornada de trabalho, né? Aquela famosa PEC do fim da jornada 6x1. E para isso nós temos uma convidada muito especial, Aline Loredani. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Valéria. Obrigada, Alberto, por essa oportunidade de estar aqui hoje participando do podcast maravilhoso como o de vocês e tratar de um assunto extremamente relevante, que é o possível fim da jornada 6x1, que traz hoje, no panorâmica do direito do trabalho, questões que precisam de bastante reflexão. Ah, bacana. Que, querendo ou não, impacta muito a vida dos trabalhadores hoje no Brasil. Sim, com certeza. Tenho certeza que nossos ouvintes vão aproveitar muito aqui das suas reflexões. A Aline Loredani, pessoal, ela é professora universitária, trabalha comigo, né? Somos colegas de trabalho, amigas. E ela também é advogada, né? E sabe tudo de direito de trabalho, minha gente. Ela, inclusive, vou contar aqui uma coisa, tá? Quando ela chegou na faculdade, o pessoal começou a fazer segunda etapa da OAB só em direito do trabalho, sabe? Ela faz uma lavagem cerebral naqueles meninos. Porque ela é excelente professora, então todo mundo resolve fazer segunda etapa em direito do trabalho, né? Aí eu fico falando assim, gente, vamos fazer segunda etapa em constitucional, né? Tentando puxar a sardinha pro meu lado. Aí a galera toda, não, sou do direito do trabalho. Eu falo, isso é trabalho de Aline Loredani, tenho certeza. Mas isso é com certeza porque ela é uma excelente professora e a didática dela é fenomenal. Então vai ser excelente contar com as suas reflexões, tá? Eu fico muito feliz, te agradeço muito por estar aqui. E eu gostaria, antes da gente entrar no nosso tema, falar dos nossos patrocinadores, né, Albertinho? Tem que falar, né? Tem que falar, lógico. Que é o Hidromel Philip Mead. Inclusive, você que já tem experimentado aí o Philip Mead, tem um cupomzinho de desconto. Cupomzaço, né? Cupomzinho, não, 10% de desconto. É. E o melhor que eu vejo é que, além de ser um hidromel gostoso, ele também é um bom presente, porque a caixa é bonita e tudo mais, enfim. Uhum. E esse aqui é um presente para nossa convidada. Que chique. Muito obrigada. Esperamos que você goste. Com certeza. Ela é de Caeté, minha gente, então certamente ela vai gostar, Com porque certeza. o pessoal de Caeté gosta de uma viritina. manguacinha, nós sabemos. Muito obrigada. Mas espero que você goste. O hidromel, pessoal, quem quiser, então, aponte aí para o QR Code, tá? E vocês vão garantir aí o desconto de vocês. E se você quiser deixar no chão, não tem problema, não? Tá. Você ficar mais à vontade? Sim, verdade. Mas fique à vontade. A gente só não pode tomar ele aqui, porque senão o Conar vem na gente, né? É verdade, a gente não pode... Talvez um convidado falou, não, deixa eu abrir aqui, vamos tomar agora. Mas a gente não pode. A gente não pode consumir bebida alcoólica de patrocinador. Eu agora não posso por causa da... Mas a culpa do Gustavo Lima, né? estado gravídico. Culpa do Gustavo Lima. Na verdade, Lima. sempre teve essa lei, mas ninguém nunca dava muita moral. Só que o Gustavo Lima bebeu um Aquela de cachaça. live todo mundo, né? Ele tomou todas durante a live e era patrocínio da cerveja. Não sei se era escola, não lembro. Eu não sei o que era. E aí veio essa regra. Enfim, não podemos beber aqui. Mas tome lá em Caeté, com seus amigos, né, com seu marido. Espero que você goste. Obrigada, pessoal. E, Albertinho, por que surgiu esse tema, né? A gente pensando lá em casa, enfim, todo esse burburinho, né? Nas redes sociais, falando sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. A gente tem um projeto de emenda à Constituição, né? Que foi apresentado pela deputada federal do PSOL, a Érica Hilton. E esse projeto ele foi fruto de um movimento que chama Vida Além do Trabalho, né? Que contou com uma petição pública, com mais de 800 mil assinaturas, né? Eu vou pedir pro Ricardo, pro pessoal da produção aqui, colocar na tela pra gente essa imagem, para mostrar pra gente aqui, ó, como que está na Constituição, atualmente, né? A redação atual, e qual que é a pretensão, né? Ou seja, a PEC, né? O que é uma PEC? É um projeto de emenda à Constituição. Então, o texto atual da Constituição diz lá no artigo 7º, no inciso 13, que a duração do trabalho normal, né, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo com convenção coletiva de trabalho. E a pretensão da PEC é duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana,
facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, né? E aí eu vou pedir para a nossa querida Aline Loredani, que ela que é especialista em direito do trabalho, né? Eu tô aqui só para dar pitaco, porque eu sou do Constitucional, né? Então, eu queria que ela falasse pra gente como que se deu essa estipulação dessa jornada de trabalho na nossa Constituição. Quem que definiu, né, essas 44 horas semanais? Sempre foi assim? Nas constituições anteriores, como que foi? Enfim, se puder falar um pouquinho disso para os nossos ouvintes. Lembrando que não é uma entrevista, tá? Um bate-papo. Sim. Então aqui a gente vai falando e atropelando, e é isso aí, viu? É muito importante ressaltar para os ouvintes, né, que às vezes a gente está conversando com pessoas que não são da área, mas essa luta pela redução de jornada de trabalho, ela já é antiga, sabe, Valéria? Já há muito tempo se vem buscando uma redução de jornada de trabalho. Embora a jornada 6x1, que é a jornada atualmente que nós temos, que é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, ainda ser, ao meu ver, uma jornada difícil e penosa para os trabalhadores em geral. Exaustiva, né? Exaustiva. Principalmente trabalhador braçal, né? Principalmente porque aqui a gente pensa que a população brasileira se mantém, a maioria dos empregados, nessa jornada. Né? São poucos que trabalham em jornadas, por exemplo, em tempo parcial ou a jornada 5x2. Então, essa é a nossa realidade hoje vivenciada pela população brasileira. E só que, antigamente, essa luta pela jornada já vem de muito tempo, porque a jornada anterior, na era Vargas, que instituiu a jornada de 8 horas semanais, de 8 horas diárias e 48 horas semanais, imagina, 4 horas a mais ainda no trabalho. Então, essa luta vem de muito tempo buscando essa redução e que foi possível na década de 70 com a Constituição de 1988, nessa redução de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Ou seja, já houve um avanço, Isso que eu falo, assim, eu sempre falo, embora estamos caminhando a passos lentos, né, dentro dos direitos trabalhistas, nós ainda precisamos agradecer um pouco esse avanço. Não é hoje a mais, como dizer, a mais almejada pelos trabalhadores, mas nós já tivemos um avanço considerável de 8 horas diárias e 48 horas semanais para 44 diárias e 8 horas semanais. Eu acho uma coisa interessante que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, de achar que essas coisas melhoram sozinhas. Por exemplo, você pega a Revolução Industrial. Cara, a Revolução Industrial, as crianças trabalhavam 12 horas por dia. Criança, não existia infância. Não existia. Infância, inclusive, é uma invenção da contemporaneidade. A adolescência é uma invenção da contemporaneidade. Antes era infância, depois adulto. Então, a gente achar que isso vai resolver naturalmente, isso não existe. Minha mãe e os irmãos dela trabalhavam na roça desde criança. Desde criança. Assim, não que seja certo, tá, gente? O ponto é esse. A gente tem que melhorar, né, com o passar do tempo. Sim. Fica aí até uma dica pro pessoal. O filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que é um dos meus filmes favoritos da vida, né? Então, se você quiser entender como que foi essa transição aí, né, no início do século XX, né, o Taylorismo, o Fordismo, né, lá especialmente o Fordismo, mostra como as pressões do trabalho ainda ressoam na era contemporânea, né? Esse filme é genial. Eu passava ele direto lá na Universo, que a gente fazia as sessões de direito de cinema, e era muito legal. Acho que eu vi umas 30 vezes esse filme. E aí, sem dar spoiler, né, na sequência, que o Chaplin é engolido pela máquina ali nas engrenagens, aquela cena famosa, né? Mostra ali a questão da alienação do trabalho e como que o homem e a máquina se tornam, né, uma coisa só. Aí ele entra em colapso nervoso, vai parar na clínica psiquiátrica, enfim. E uma cena que eu gosto muito também é de quando ele e a namoradinha, que ele conhece lá, encontram um casebre abandonado na estrada, e aí eles ficam lá pensando sobre como que seria a casa ideal, né, a casa dos sonhos. Então, bem aquele retrato do sonho americano, que é o que a gente tem nos dias de hoje. Quem que não quer ter casa própria, né? Quem que não sonha em ter comida na mesa e tudo mais. Então, são demandas do trabalhador, né? Aí tem a cena lá bacana que eles estão imaginando, aí chega uma vaquinha, vem andando e chega na janela, aí ele tira o leite da vaca, já põe no leite, já põe no copo e toma, pega as uvas assim nas parreiras. É muito legal, esse filme é genial, assistam, tá? E
Então, a gente tem essa construção, essa busca pela melhora das condições de trabalho, isso vem de muito tempo. Vem de muito né? tempo. Vem de muito tempo. Então, trabalhador rural, por exemplo, né? Alberto mencionou aqui, me lembrei dos meus tios e tudo, meus avós, que sempre trabalharam na lavoura. Trabalhador rural, então, ele não tinha nem limitação de jornada, né, Aline? Sim, era trabalhando de sol a sol. De sol a sol, sem direitos mínimos garantidos, né? E não podemos também, mais uma vez, falar que houve uma evolução, mesmo que pequena, houve uma evolução. Hoje, o trabalhador rural, ele tem os seus direitos garantidos na Constituição, na CLT. Nós temos a lei específica, que é 5.889 de 73, que traz e garante a esses trabalhadores rurais condições mínimas de trabalho e de direitos. Por exemplo, direito ao FGTS, 13º, direito a, entre uma jornada ou outra, ter ali um descanso diminuindo 11 horas de uma jornada para outra. E aqui no foco do nosso podcast, a questão da jornada equiparada ao trabalhador urbano, que é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, tendo também direito adicional noturno, coisas que há tempos atrás nem se pensava para o trabalhador rural. Então, nós tivemos também um avanço bem significativo em relação a isso. A lei que você citou, né, inclusive 73, né? 73. Imagina, só na década de 70 que o trabalhador rural foi ter resguardado aí minimamente esses direitos, porque a gente sabe que para o trabalhador rural é muito mais difícil. Com certeza. Além do trabalho ser mais exaustivo e tudo, de acordar, assim, 5 da manhã, aliás, 4 da manhã, para poder buscar o gado, enfim, trabalhar de sol a sol. E nós sabemos aqui, trazendo que a realidade, às vezes a lei, ela não é, às vezes não, muitas das vezes ela não é realmente colocada em prática na realidade fática dos trabalhadores hoje no Brasil. Sim. Mas só de saber que nós avançamos e que, se precisar, eles estão protegidos por uma regulamentação que trata desses direitos mínimos, a gente já traz um avanço significativo. Uma coisa que eu vi de alguns conhecidos é que trabalhavam no shopping, jornada 6x1 no shopping, só que colocavam metas de venda muito agressivas, inalcançáveis. Aí eles voluntariamente trabalhavam 10 horas por dia. E se você não trabalhasse 10 horas por dia, detalhe, hora besta, né? Você não está sendo remunerado. Porque se tivesse hora extra, não batia a meta. E o pior é o seguinte, é que o salário dele, sem essa meta, sem gratificação, é só um salário, geralmente. Um salário, com certeza. E ele está contando combater isso e gera uma competição. E aí o que eu acho que é o mais complicado em alguns trabalhos dessa jornada é que o ambiente, por si só, ele já é muito mal para a saúde mental. Ou seja, um ambiente de competição, um ambiente de que você vai estar o tempo todo querendo correr atrás. É uma coisa bem complicada. Com certeza. Muito complicada. E acaba, querendo ou não, ser uma escravidão contemporânea. Né? Quando você trabalha nessa... Eu já tive trabalho de jornada 6x1. Já fui assalariado CLT de trabalhar em loja. Então, assim, chegava final de ano, dezembro, todo mundo feliz... E a gente morta de cansado. E era uma morta de cansada feliz porque era uma oportunidade de você ter um ganho a mais durante aquele período. E realmente, gente, é muito pesado, é muito pesado. Então, discutir essa jornada 6x1 hoje, no sentido de que ela é prejudicial para o trabalhador, existe ali pessoas que são completamente contrárias a esse posicionamento. Nós vamos falar um pouco mais na frente sobre o projeto, né? Mas precisa de uma reflexão, precisa sim de uma mudança. Ainda que não seja aprovado nos moldes como está o projeto. Que eu tenho quase certeza que não será. Eu particularmente nem concordo como ele está sendo feito. Porque esse 4x3 é muito esquisito. Porque, aí pega os países de Europa, cara. É uma realidade que não é nossa, né? A Suíça, Suíça tem lei para como vai matar o peixe de aquário no vaso. Na Suíça você não pode matar o peixe que morreu do seu aquário no vaso. Não pode. Sim, é uma realidade diferente da nossa. Mas, ao mesmo tempo, a 5x2 me parece mais exequível, né? E tem até, assim, cada país da Europa trata de um jeito sobre essa jornada. Eu até trouxe aqui alguns exemplos para falar para vocês. Na Bélgica, por exemplo, a Bélgica foi o primeiro país da Europa a legislar sobre esse assunto. E aí os trabalhadores ganharam acho que 2022, o direito de realizar
essa semana de trabalho completa em 4 dias em vez de 5, sem a perda de salário, porém, eles não têm o direito de menos horas por semana. Vai ser reduzido, sabe? Ou seja, a lei permite que eles condensem essa carga horária semanal. Aí acaba que eles vão trabalhar, tipo, num dia 9 horas e meia de trabalho. Mas ao invés de trabalhar 5 dias, trabalham 4, né? E já tem um monte de gente que faz isso com banco de horas. Sim, Banco de horas, com sim, certeza. sim. E aqui Acordo também coletivo. acordo coletivo. E aqui a jornada 5x2, ela já trata, muita gente já trabalha. Aham. Que eu acho viável você ter 2 Sim. dias no final de semana para cuidar da sua vida. Porque aqui a gente pensa até no corte de gênero, Valéria. Pra gente que é mulher, por exemplo. Total. Você não trabalha só na escola, você não só dá aula, você não só advoga. Você chega em casa, você tem seus afazeres, você tem que cuidar de filho, você tem que colocar a casa em ordem, enfim. Então, é muito exaustivo. jornada dupla, É tripla. tripla, né? Vocês vão ter a experiência que é maravilhoso. Em breve, mas tá aqui, vocês verão que realmente muda completamente. A chave muda, as total. prioridades mudam, tudo muda. E é muito pesado pra gente, principalmente mulher, trabalhar nesse 6x1. Então, a 5x2, como o Alberto disse, que eu acho que é a mais provável que aconteça se houver mesmo uma mudança, e que eu acho que tem que acontecer, porque a 4x3 é uma lista Bem no país, distante bem da nossa distante da realidade. nossa realidade, mesmo porque quem vai sofrer os impactos são os pequenos empresários, né? Como que eles vão fazer para poder ter mão de obra? Estava vendo uma entrevista que um economista ele disse que ele pensando assim na projeção dessa 4x3, ele fala, olha, o empregado ele vai ter um tempo livre para poder descansar. E nesse tempo livre ele vai poder ir ao cinema, ir à loja, ir passear. Então, o gasto também vai aumentar. Girar Mas a economia. será? Porque a nossa realidade brasileira, hoje, sem a jornada 4x3, 6x1, os trabalhadores já fazem hora extra, já pegam outros bicos para complementar a renda. Faz Imagine Uber, você então. com uma 4x3, 3 dias de folga. Ele vai procurar outro trabalho para complementar a renda. Sim, E não vai alcançar o objetivo que é tratar do bem-estar, saúde mental, descanso, lazer, porque o que se paga hoje neste mercado, infelizmente, dá para o mínimo. A maioria são assalariados, né? Você tem total Então, razão. assim, e aí a gente vem pensando, e os empresários? O que é que eles vão fazer? Contratar mais pessoas ou automatizar? Né? Porque hoje você vai no Burger King, por exemplo, já não tem mais aquele atendente que pergunta pra você. É tudo? Você paga por E ali. o pior que eu adoro isso. Ele adora. Meu Deus, Não, eu vou falar. Eu sempre dou uma militada, sabe? Quando ele elogia. A gente estava em Buenos Aires esses dias. Aí ele, nossa, que bom que tem máquina aqui, que eu não vou precisar ficar aqui gastando meu espanhol e ficar Pô, saber reclamando. como que fala guacamole? Vou na máquina. Eu falo, nossa, Alberto, estão tirando o trabalho das pessoas. Pra que gente, enquanto absurdo. consumidor final, é ótimo. Você vai ali e resolve, como é tal. Mas e pra classe que precisa do trabalho? Sabe qual que eu acho o pior de todos? É ter tirado os cobradores de ônibus. Pois é um absurdo, Nossa, gente. Aí a o gente fica motorista, pensando. coitado, ele tem que dirigir, tem que dar troco, tem que... Aí na hora que o motorista está prestação do trânsito. estressado, xinga todo mundo, o pessoal fica xingando, gente, mas tá certo. Ele tem que dar fé de quem tá descendo pra não cair, tem que dar fé pra dar um troco certo, porque senão isso pode ser descontado dele, tem que dar fé de quem tá entrando longe, de quem tá saindo. Pra mim é uma precarização, assim, absurda do trabalho. A do motorista eu acho das piores. Mas vocês falaram aí da 5x2. Na França é assim, né? Na França não é 4x3, é o 5x2. Só que a jornada foi reduzida em 98, né? De 39 horas para 35 semanais. E você queria falar alguma coisa? Não, eu quero que você conte na sequência a sua história na loja em Paris. Você não. viu isso na prática. É verdade, porque eles respeitam tanto a jornada de trabalho que, assim, se faltar 10 minutos para fechar a loja, já não deixa ninguém entrar mais, não. Aí, lá foi Valéria toda pimpona. A loja termina, pra fechava entrar às na 4, eu acho. Era às 4? Era às 4. Não me lembro exatamente. Eu sei que eu entrei, aí já chegaram para me expulsar. Era 15 Já olharam para pra você, quem 15 que é para as essa 4. que vem aqui sem noção? Exatamente. Um horário dessa. E não, já chegaram na porta, assim, para me expulsar. E não, você não vai entrar não. Não, já... perguntaram assim pra você. Você já sabe o que vai comprar? Foi isso mesmo. Você já sabe o que vai comprar? Eu falei, não, eu quero olhar. Então é melhor você ir embora e voltar amanhã. Aí eu falei, mas que horas fecha? 4 horas. Eu não lembro se era 4 ou 5. Mas aí, falei, mas falta Tava 10 uns 15 minutos aí, ainda. Lúcio. Mas não vai dar tempo. Você escolheu o que você quer e a gente já tá fechando.
Aí eu falei, tá, né? E fui enxotada da loja. Isso aqui no Brasil Mas. não existe. Não, e aqui eu fico até com dó. E às vezes eu faço isso sem querer, né? Entra numa loja faltando 5 minutos. Quando você entra no supermercado faltando 10 minutos para fechar, pra fazer uma compra do mês. Pois, nossa, aí é sacanagem. Aí é sacanagem, né? Porque os caixas têm que ficar lá registrando tudo. E assim, gente, ficam muito um além do assunto horário. muito, muito complexo. Se a pessoa entrar 1 minuto antes de fechar, o estabelecimento é obrigado a atender. Sim. Né? Que é absurdo, assim. Vão ter consciência, viu, pessoal? Né? Fica a dica aí. Bom, ainda falando dos países, né, que aplicam a redução, na Grécia a escala é 6/1, mas a lei de lá prevê que no 6º dia os trabalhadores ganham 40% a mais por hora trabalhada. Então, interessante, né? Tem outros mecanismos também que não seja esse corte, né, de 4/3. Com certeza, né, tem, que viabiliza aqui, eu acho que atende também, porque aqui no Brasil nós já temos jornada 5/2, muitas pessoas trabalham por essa jornada, e eu acho que é a mais viável, mas a 4/3, que é o que o projeto está propondo, até a própria deputada disse que tem certeza que neste modelo é inviável, mas que já está plantando uma sementinha para uma reflexão, para uma mudança daqui para frente. Eu acho muito importante. Inclusive, de como o movimento veio, né? De um atendente de farmácia no TikTok, que simplesmente, num dia exaustivo de trabalho, colocou uma postagem desabafando mesmo, que ele não tinha tempo para nada e tal. E a partir daí veio o movimento VAT, Vida Além do Trabalho, que gerou essa proporção através de uma postagem no TikTok. Olha só, né? Então, TikTok fazendo política. E como que hoje a gente começa a observar os cortes no TikTok. A importância das redes sociais para a mudança mesmo, porque o direito é cíclico, né? Ele precisa movimentar, precisa mudar de acordo com a nossa realidade. Então, hoje ele ganhou até para vereador, um dos vereadores mais votados no Rio de Janeiro, o rapaz que colocou o vídeo no TikTok. E aí ele apresentou essa petição e a Érica Hilton abraçou e levou esse projeto. Mas nos moldes... Eu não sabia dessa origem, não. Eu vi o movimento, mas eu não sabia que tinha viralizado por conta Sim, do e assim, a importância que hoje as redes sociais têm para alcançar pessoas que não têm a mínima... como diz assim, o mínimo... Flexão mesmo sobre o tema, tá vivenciando isso, mas eu acho que não muda, isso não vai acontecer. Então, é um pequeno movimento desse que transformou em um grande movimento, que aí ele criou vários parceiros no Brasil inteiro e que hoje está sendo discutido. Olha que interessante. Muito. E sabe o que eu acho legal? É que essa pauta da jornada de trabalho é uma pauta que une esquerda e direita. Sim. Né? Porque todo mundo trabalha. Sim. Então, alguns como autônomo, outros seletistas, outros servidores públicos, mas enfim, todo mundo que não é herdeiro, né, tudo mais, trabalha. Então, é uma pauta que ela causa um certo refrigério, assim, na gente de discutir sobre isso por questões que dialogam, de fato, né, Albertinho, com o trabalhador. O que você acha? Inclusive... Muita gente fala assim, mas eu trabalho todo dia. O chefe, o patrão... Peraí, vou entender umas coisas aí, peraí. Primeiro que a gente tem que entender que, quando a gente está falando do empresário que é muito pequeno, ele é um trabalhador que está em condições terríveis de trabalho. E provavelmente está em informalidade. Na verdade, esse trabalhador é um MEI, que vai ter um ou outro funcionário, ou seja... A gente tá falando, eu falo principalmente, do cara que tá no shopping. Vai falar que a loja do shopping não tem condição? Cara, olha o preço de um aluguel no shopping. Sim. Entendeu? Então, o primeiro ponto é segundo. Mas eu trabalho 7/0. Cara, você faz isso porque a sua vida é horrível. Não faz sentido trabalhar 7/0, não. Eu até entendo, em alguns momentos da vida... a gente fazia isso. Sim. A gente, vou fazer um negócio, 7/0. Mas isso não se sustenta muito tempo, não. Uma hora a pessoa pira, vai fazer igual o Chaplin lá, vai surtar. Pira, e eu acho que o Alberto tem, né, com certeza mais expertise para falar, o aumento da síndrome de burnout. Em relação ao tanto de trabalho que as pessoas hoje estão abraçando sem dar conta, porque às vezes tem um padrão de vida que
não consegue manter, e para poder manter esse padrão de vida, ele se extrapola em jornadas exaustivas e que chega a um certo ponto que isso vai acometer seu corpo físico. E aí, igual você falou, né? Se a jornada muda para 4x3, por exemplo, será que essa pessoa não vai pegar esses 3 dias de e jeito vai trabalhar nenhum, muito vai mais? triplicar a sua jornada e não vai alcançar o objetivo. Vai gerar mais burnout, talvez. Vai, muito mais. Então, assim, o estudo da PEC, ele ainda é um projeto, mas que precisa ser debatido mesmo dessa forma que está sendo. Porque a população civil está debatendo, está aprendendo, a gente consegue observar as diferenças, e aí vem as pessoas da economia, da psicologia, né, do direito, juntando e trazendo propostas que são mais viáveis aqui para o nosso país. Então, é um estudo que plantou a sementinha, mas que precisa de muita mudança ainda. Muita discussão. Porque outra coisa, Valéria e Alberto, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que isso vai aumentar a informalidade, porque se uma proposta dessa passar, quem que vai pagar esse custo? Nós, consumidores finais. Porque vai aumentar o preço das mercadorias, porque os empresários vão precisar contratar mais mão de obra, e se não conseguir fazer isso, vai virar pejotização. Ou seja, né, aquele que era empregado vai virar um CNPJ para poder atender, porque com menos direitos. E não vai atender realmente o que se prega, que é qualidade de vida, enfim. Então, isso precisa ser quando eu vi essa PEC, a primeira coisa que me passou à mente foi, será que foi feito um estudo econômico sobre isso e tal? Porque nós não somos economistas aqui, né? E a nossa proposta não é nem ser jurídica. Saber sobre execuibilidade. Execuibilidade, né? Então, aqui a gente está discutindo de uma forma palatável para o grande público. Discutindo aspectos humanos da aspectos, questão. Humanos. Não são aspectos, então discutindo aspectos humanos e jurídicos. Isso. A gente não está debatendo sobre execuibilidade disso. Aí, que eu fui atrás, né, dessa... Deixa eu ver se esse pessoal fez alguma pesquisa nessa parte econômica e tudo. Aí eu fui ler lá na parte de justificativas da PEC. Aí eu trouxe um trechinho que eu gostaria de ler para vocês, que diz o seguinte: as disputas pelo tempo de trabalho que precisam ser sempre atravessadas pelas discussões do impacto econômico dessas decisões. A economista Marilane Teixeira, da Unicamp, entende que com a adoção de redução da jornada de trabalho, sem redução dos salários, como consequência teríamos o impulsionamento da economia brasileira e a redução de desigualdades, à medida que o aumento do consumo demandaria maior produção de serviços, resultando em mais contratações, além de garantir mais postos de trabalho, o que diminuiria os níveis de desemprego no país. Para Marilane, aí abre aspas, com jornadas menores, quem trabalha vai ter mais tempo para lazer, para os estudos, para ver o pessoal, vão aproveitar melhor o tempo, inclusive consumindo mais. A atividade econômica também melhorará. Fecha aspas. E será? Eu li isso daqui e falei, estamos discutindo o sexo dos anjos, gente, porque não... uma utopia, né? Porque é o que você falou, a não pessoa vai aproveitar o tempo realidade, livre para trabalhar mais. Não é. Eu falo assim que eu trato com muitas empresas e hoje as ações trabalhistas versam muito hoje sobre o estresse e esgotamento profissional que tem aumentado demais por causa do burnout e horas extras. Sim. Então, significa dizer que o trabalhador brasileiro ele está trabalhando além da jornada permitida. E muitas das vezes ele não é remunerado por essas jornadas. Muito mais que o 6x1. Muito mais. Se você chegou a pesquisar, Valéria, que teve um projeto piloto aqui no Brasil, você chegou a ver? Não, eu vi um que era um 4 projeto dias. 4-day week, Isso, né? Esse. Onde que ele começou, gente? Ele começou em outro país, mas teve aqui no Brasil esse estudo. O pesquisador que começou, ele é francês. Mas aqui no Brasil teve esse estudo. As empresas, elas foi facultativa a participação por um período de 6 meses. E foram poucas empresas, foram né? poucas, a amostra muito muito pequena. Mas que o resultado final da pesquisa foi que realmente... para os trabalhadores e não menos, né, gente? Que realmente a jornada 4x3, ela teve uma diminuição do estresse, teve aumento de produtividade, enfim. As pessoas faltaram menos, houve menos apresentação de apresentar atestados médicos, porque ela conseguia fazer uma consulta, conseguia cuidar fazer uma caminhada, uma academia, enfim. Mas a amostra ainda é muito pequena e precisa, né, ter todo esse estudo também socioeconômico para a gente chegar numa
questão que viabiliza tanto a classe empregadora quanto os empregados. Sim, o pesquisador chamado Thomas Coulthard, eu não sei falar sobre o nome dele, é do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais de Paris. Ele escreveu diversos livros, né, de trabalhista, economia, e ele é ex-economista do Ministério do Trabalho e Emprego da França. Ele vê esse movimento, o 4-Day Week Global, como um fracasso, né? Ele fala que é um movimento minoritário, que não foi implementado com sucesso nem na Europa, né? Nem nos países mais desenvolvidos e tudo. E ele até menciona que esse projeto começou nos restaurantes de alta culinária, lá de Paris, porque sempre houve falta de pessoal qualificado. Então, foi um incentivo para trazer mais pessoas qualificadas. Sim. Então, não foi pensando no bem-estar do trabalhador Foi um propriamente outro dito. foco, Foi um né? outro foco, para atrair pessoas mais qualificadas. E aí, acabou que gerou esse movimento maior, mas ele não vê isso de uma forma muito entusiasta, sabe? Sim. E eu falo que aqui mesmo na nossa realidade, um dia eu estava saindo para almoçar num restaurante que eu gosto com meu marido. Chegamos lá na porta, tinha um comunicado. Não funcionaremos mais no horário de almoço por falta de mão de obra qualificada. Uai, e Num cenário desse, num um restaurante. não funciona na hora do almoço. Só à noite. Ah, só só para à atender noite, à é. noite. Mas não serviria mais almoço durante o dia por falta de pessoal. Mas também a para margem de lucro de restaurante de almoço, cara. A gente pega esses restaurantes mais populares. É muito pequeno. Tem em São Paulo restaurantes bons que a gente às vezes frequenta lá nos cursos, que o cara paga R$24 comer até morrer, incluindo carne infinita. Lá no... É uma delícia, inclusive. No prédio que ele dá aula, ele até fala, quem quiser comer até morrer, só descer aqui no térreo, R$24. Super barato. E a carne é ilimitada, né? Não, e aí, por exemplo, na Paulista eu tava conversando com a moça que eles têm um peixe muito bom. E ela faz, na sexta, 100 quilos de peixe. 100 quilos. Ou seja, pra isso dar lucro, olha o giro que tem que rolar. Então, é bem desafiador para um restaurante. Essa concorrência é muito desleal. Uhum. Agora, ainda falando sobre essa questão do trabalho, uma coisa que eu também tenho percebido, e que esse debate traz também, é sobre debater sobre o quanto que o funcionário faz hora besta em casa. Porque, por exemplo, desde a pandemia, e eu sinto que a pandemia aumentou muito isso, é comum chefe, diretor, colega de trabalho puxa saco, que tem aqueles, né, que manda mensagem domingo, o chefe manda mensagem domingo, gente, amanhã eu vou precisar de vocês fazer tal coisa. Aí eu puxo saco, claro, chefinho, conte comigo. É o pior tipo. Claro, chefinho, conte comigo e tal. E as pessoas aquela personagem no Instagram, Jéssica Diniz. A Jéssica Diniz, que fala. É Amenda. Amenda, muito bom. E aí, as pessoas também... Esse tipo de debate traz debate em relação a isso também, né? A gente... Com certeza, com certeza. O teletrabalho, o home office hoje, ele veio para ajudar, assim, determinadas pessoas falam que nunca mais querem voltar para o presencial, mas isso tem gerado e ainda vai gerar muita discussão, por exemplo, na Justiça do Trabalho, como o empregador não conseguir fiscalizar o trabalho dele em casa e gerar ali uma doença ocupacional. Porque, por exemplo, o trabalhador que está em casa, ele não é fiscalizado. Então, ele pode trabalhar ali, por mais que você, enquanto empregador, forneça para ele todos os equipamentos necessários, uma cadeira ergométrica, tudo bonitinho. Quem disse que ele vai trabalhar dessa forma? Então, às vezes, você trabalha deitado no sofá, com o computador, fazendo um almoço, resolvendo ali. Do trabalho, então, assim, são fatores, além disso que o Roberto está falando, de horas extras, porque você fica naquele impasse enquanto empregado. Chegou um WhatsApp, eu respondo ou não respondo? Né? E aí você acaba trabalhando, e essa evolução tecnológica traz essa possibilidade de você trabalhar onde você estiver. Mas também traz a questão de você não ter os seus limites de horário respeitados. Né? E essa coisa da vigilância ficou muito maior, né, também. Muito. No home office, porque aí eu não sei se os empregadores começam a ficar numa neura do tipo, o que o meu empregado tá fazendo, eu preciso vigiar. Sim, porque muitos pensam, olha, eu quero o resultado. Né? Mas muitos não. Mas muitos não, querem, muitos não. Ainda tem esse ranço da vigilância. E eu sempre falo, olha, empregado home office ou qualquer outro empregado entrou de férias, retira do grupo do WhatsApp.
para que ele curta realmente o período de férias e não seja demandado. Sim. Porque isso lá na frente, gente, gera passivo trabalhista. Uhum. Né? Gera. Não vai ter... Ainda nós veremos que essa pandemia vai nos trazer mais para frente em relação aos passivos trabalhistas. Total. Sabe uma coisa que eu vi que uma conhecida minha estava comentando, que eu achei assim, absurdo? Na pandemia, ela foi pro home office, né? E o pessoal lá o empregador dela instalou um negócio lá no notebook em que se o teclado ficar um X tempo, não sei quantos minutos, sim, sem ele mexer, não tá fazendo nada, ele né? tá fazendo nada, aí toda aí hora ele recebe tem que ficar lá, notificação. ele recebe notificação, o celular vai lá e dá um clique pra poder mostrar, Gente, tô aqui, tá? Aham. Falei, que absurdo. E ela é advogada, Sim. tá? Nossa, Valéria, minha cada amiga. coisa, Alberto. Eu que você não burlaria imagina. com certeza. O Serrac, o Alberto com certeza ia Eu arrumar ia criar um alguma... programinha pra ficar mexendo ficar com o assim, mouse o dia inteiro. É, ficar vendo pra que série. faça isso automatizado, né? Nossa, amor, você pode vender isso. Eu hein? ia ficar vendo série. Não, porque um chefe que faz isso, ele merece dar mão. Merece. Com merece. certeza, com certeza. Não, pelo amor de Deus. Não, e tem lugares que estão colocando uma câmera. Que a pessoa tem que estar na câmera o tempo todo e transmite também a tela do computador. Então, Nossa. o chefe recebe simultâneo o rosto dele. Que absurdo. Ou por isso que E o muitos local de empregados hoje preferem fazer o quê? Voltar pro Pro presencial. presencial, né? E hoje eles já estão vendo que não funciona. Você tem muitas demandas assim nas suas consultorias e tudo? Sim, muitos empregados que inclusive a preocupação das empresas hoje é a questão da saúde ocupacional desse empregado que está trabalhando no home office. Uhum. Porque já tem gerado ações de, por exemplo, problemas na lombar por causa de trabalhos excessivos sentados. Mas aí como que você vai fiscalizar enquanto empregador? Você vai chegar na privacidade da casa e falar assim, não, eu quero entrar e ver como que você está trabalhando, vou colocar uma pessoa o dia inteiro para ficar te vigiando, vou colocar câmera na sua casa. Pode? Não pode a liberdade desse empregado, a intimidade. Né? Não tá só ele, tem família, tem filho, tem esposa, tem marido. Enfim, essas demandas estão crescendo, sabe, Valéria? Eu investi numa cadeira game na pandemia, e nós duas, né, fomos colocadas no presencial, no online da noite pro dia na pandemia, assim como todos os nossos colegas de trabalho. E aí, a gente dando aula por horas seguidas, sentado na cadeira normal de escritório, não dá a lombar conta. vai pro saco. Aí eu comprei uma cadeira. Agora você imagina. Aliás, eu roubei a sua. Aí ele comprou outra. Ele comprou outra. Agora você imagina assim, os trabalhadores que já têm um salário pequeno, né? Muitas das vezes as empresas não fornecem. Não, que essa cadeira é cara, é mais de 2 contos. Os aparelhos. Uhum. E aí você fica a ver navios. Isso vai bater lá na justiça. Vai. Daqui pra frente. Mas uma coisa que eu penso é o seguinte, vamos supor que aí a jornada, vamos supor que tá num mundo hipotético, vai pra 4x3. E ele vai querer correr atrás dele nos 3. Sim. Cara, vai ser mais bem remunerado pra isso, pelo menos. Não, com certeza. Ele, pelo menos vai ter... Beleza, ele vai trabalhar o tanto que trabalhava antes. Mas aí a ideia da PEC era para causar mais descanso para ele, mais lazer e tudo. Pois e mas o dano, igual a gente fala, por exemplo, no Maslow, fala hierarquia, né? Uhum. Hierarquia de Maslow, de necessidades básicas. Na psicologia a gente fala, por exemplo, da fisiologia, que é o básico, que é comer, ter saúde e ter onde morar. Depois a gente tem segurança, que é a gente nível de prioridade, nível né? de prioridade. E logo acima da fisiologia tem segurança. Que não basta eu ter comida hoje, eu tenho que ter comida amanhã, semana que vem e tudo mais. Depois disso, que eu vou começar a pensar em relacionamentos pessoais com outras pessoas. Enquanto a gente tem uma especulação imobiliária, uma situação em que 80% da renda de grande parte dos brasileiros é para pagar aluguel, enquanto essa conta aí não fechar, eles vão continuar correndo atrás. Agora, eu até vejo com bons olhos, de certa medida, o cara correr atrás. Pô, ele tá correndo atrás. Não é exatamente o que a proposta tá querendo, que ele tem que trabalhar com lazer, não sei o quê, mas pelo menos ele agora tá optando. Ele tá optando. Sim, eu quero fazer meu corre no final de semana. Faz sentido. Porque antes ele era impedido, Antes né? era Porque impedido. a jornada Agora, não deixava. Outra coisa que é interessante é que tem muito trabalhador que acha que não merece. Tem um conceito da psicologia comportamental que a gente chama de desamparo aprendido. Você pega um cachorro, prende ele numa jaula. Ele vai ficar louco. Mas se deixar ele lá, ele vai cansar, vai acostumar, vai se domesticar e se bobear, você até abre a jaula e nem sai. E ele não sai. E isso é desamparo aprendido. É o que acontece com muitos
dos funcionários que estão em condições muito ruins de trabalho. Ou seja, eles aquelas são pessoas, domesticados. que estão em condições análogas à de escravidão. Acontece, já até vi um vídeo do Wagner Moura, né, que ele estava participando de um trabalho resgatando essas pessoas em condição análoga à escravidão, em que foi resgatar as pessoas, elas não queriam sair de lá. Mas não é que elas não queriam por um ato deliberado, é por estar preso nessa jaula. Eu né? acho que além disso aí tem outro elemento, que é o seguinte, é muito complicado a gente impedir um trabalho análogo à escravidão, eu acho que tem que pedir mesmo, mas não dá a fisiologia pro cara. Então, por exemplo, o cara tava passando fome e ele tá trabalhando de forma análoga à escravidão para ter a comida. Se o Estado não der essa comida, cara, Ele vai voltar. Falta de políticas públicas mesmo, né? Uhum. E a desigualdade social hoje é Uhum. tão agravante, tão alarmante, que as pessoas que se encontram nessa situação, elas preferem ter aquele mínimo do mínimo ali, do que sair e falar, o que vai ser amanhã? Né? O que vai me encontrar lá fora? Muitas das vezes tem família, filhos pequenos, enfim. Total. É muito complicado. A gente vê isso vou dar uma dica aqui de livro, é o Torto Arado, que é um livro brasileiro. Nossa, maravilhoso. Foi muito indicação bom, né? sua. Livro perfeito. A gente sempre troca dicas de leitura. Ela me recomenda uns livros, eu recomendo para ela, as indicações dela são ótimas também. E aí, esse livro a gente até colocou no projeto lá da faculdade, né? Direito e Literatura. E lá mostra um cenário da relação lá das personagens, né? Belonísia e Bibiana, numa relação em que elas são fruto de uma sociedade pós-escravagista que vivem em fazendas em que as famílias não recebem salário, estão ali numa condição de que é análoga à de escravidão. As casas, né, são construídas ali de adobe, de modo que quando eles saírem de lá, a casa volta para a terra, né? Tem até uma simbologia, uma metáfora nisso daí, onde a mesma terra em que eles constroem suas casas, eles enterram seus filhos, eles produzem seu alimento, né? E tudo isso. E aí mostra, então, essas famílias que, sem ter salário, vão trabalhar ali de sol a sol, e parte da produção ainda vai para o dono da fazenda. E sem receber salário, né? Precarização total do trabalho, né? E aí tem até uma passagem lá. O que essa pessoa pensa ali? O que vai ser de mim também se eu sair daqui? Sim, aí tem uma não tem passagem que perspectiva de vida. Eu não sei qual das personagens que pretende sair, mas fala assim, não, mas se eu sair, pra onde que eu vou, né? E aí um deles fica depois procurando para onde que ele vai se estabelecer, em qual terra que vai me aceitar para eu poder morar lá e ter essas mínimas condições para pelo menos comer. Né? Então, assim... A gente não consegue nem imaginar uma situação dessa, né? Um choque de realidade que todo mundo deveria ter, todo mundo tem que ler o Torto Arado, que é um livro contemporâneo, mas que já nasceu clássico, né? Com certeza. Eu adoro esse livro. Eu fiz até um curso de escrita com o Itamar Vieira Júnior. Ele é maravilhoso. Aí ele falou de todo o processo dele de criação de personagem e tal, porque ele trabalha no INCRA. Então ele tem acesso às pessoas, aos quilombolas, sabe? É muito, muito bacana. Então, leiam, que vocês vão gostar muito. E o que mais, hein, Albertinho? A gente tá quase aproximado. A gente podia dar os pareceres finais, né? Sobre opinião sobre a PEC. Vamos deixar a nossa convidada, né? A gente fala demais, tem que deixar o convidado falar mais. Com certeza. Então vão xingar a gente aqui no chat, deixa o convidado falar. Depois, o pessoal que reclama que eu falo muito, faz o seguinte, monta seu podcast, faz o que você quiser. Tá bom? Fica a dica aí. Monta seu podcast. Monta. Paga o aluguel do estúdio. Chama o convidado. Arruma uma mulher gata. Albertinho é curto e grosso. Arruma uma mulher gata. Aí, valeu. Põe a mulher gata. O que tem a ver? Eu só tô dando aí o comentário aí. Construtivo. Muito edificante. É uma crítica construtiva à audiência. Entendi, tá? Mas é bom educar a audiência, tá certo. Exatamente. Não, mas deixa seu comentário carinhoso aí que a gente vai gostar. Aline, querida, se o pessoal precisar te encontrar no seu Instagram... No meu Instagram, posso deixar meu contato? Claro, claro. Meu telefone é 98664-5676. Estou à disposição para qualquer dúvida também em relação ao tema. E ela é fera, gente. O trabalho é com ela, tá? Sabe tudo. Valerinha, nós duas somos tudo. Assim, né, Valéria? Eu adoro a Valéria, uma amiga querida que a Universo me deu. E Universo é o universo. O universo, verdade.
E que a gente troca bastante figurinha, né, Valéria? Tanto pelos telefonemas, tanto lá presencialmente na sala dos professores. Eu fiquei muito lisonjeada de ser convidada aqui, porque eu sou uma fã, assisto todos os episódios, compartilho para os meus amigos. Aí, viu? Ela faz aquilo que vocês têm que fazer. Compartilhar com os amigos. Eu sempre chamo, né? Nossa, foi bacana isso. É verdade. Muito legal. Que bom, querida, que a gente fica muito feliz da sua participação. Tenho certeza que, né, foi muito edificante para todo mundo. E eu queria que você falasse pra gente, assim, tipo um resumo, sabe? Do que você pensa, né? Sei que você já falou, sim, expôs aqui eu sua acho opinião, que realmente essa jornada atual, 6x1, ela precisa ter reflexões maiores, porque é inviável. Realmente, quem trabalhou e quem trabalha nessa jornada sabe que realmente é exaustivo, é cansativo, mas o que o projeto propõe, igual a gente nós já trouxemos essa reflexão aqui, a meu ver, não vai passar e é inviável por diversos fatores. Inexequível, né? É inexequível. Eu imagino que é um estudo de viabilidade, o que eu acho que talvez conseguiria abarcar, e o que o projeto pensa, que numa melhor qualidade de vida além do trabalho, porque a gente sabe que existe vida além do trabalho mesmo, é a jornada 5x2, que vai ser mais viável, tem dois dias onde você pode buscar um médico, passear, cuidar do seu filho, enfim, fazer as coisas que você gosta, né? E uma cliente, né, eu advogo tanto para empresa quanto para empregador, para empregado. E um cliente me procurou um dia e falou, professor, Aline, foi até uma aluna, eu preciso ir ao médico. E aí o meu médico é pelo SUS, já tem 1 ano que a consulta está agendada e só saiu agora. E o horário da consulta é no horário do meu trabalho e a empresa não quer me liberar. O que eu faço? Eu falei, vai ao médico. Traga um atestado. Porque não tem como. Então, assim, a realidade... Um chefe que segura o negócio desse. Pelo amor de Deus, sabe? né? Então, uma pessoa assim... que merece apodrecer mesmo. E aí... Morreu por dentro. Ela falou assim, tá demais. eu acho que eu vou ser mandada embora. Eu falei assim, quando você for mandada embora, me procure. Que nós vamos analisar ali o que você teve de direito cerceado, né? Enfim, que só ela pela foi mandada embora ou não? Ainda não, mas ela falou que vai ser mandada embora. Que isso? Não, imagino que não somente por esse fato, né? Mas deve ter, considerando várias outras coisas que ela me contava. Desse ambiente tóxico, né? Ambiente tóxico, tá muito cansada, jornadas exaustivas, que, enfim, essa 6x1 é o que prevê a nossa Constituição, falando que você pode fazer 1 hora extra por dia, somente 2 horas, né? Que é permitido, mas a gente sabe que a realidade tem pessoas que fazem 5, 6, 7, 8 horas isso. Né? Chega em casa praticamente só para dormir e no outro dia de manhã tá lá de novo. Então a nossa realidade é muito diferente. O cachorro até estranha a pessoa quando chega em casa, né? Então eu acho que precisa ser discutido sim. Não vamos romantizar essa 4x3, eu acho que não vai passar, é inviável por N fatores, mas a 5x2 eu acho que vai atender e é mais viável aí para a nossa realidade hoje. Total. Né? O que é mais legal que você trouxe aqui muito bem são as reflexões que vão surgir a partir daqui, né? Das melhores condições de trabalho. Sim, com certeza. Então, a questão do home office, né? Que o Alberto falou, às vezes a pessoa tem lá, vamos supor, jornada 4x3, mas aí vai ficar no WhatsApp o dia inteiro, vai ficar, né, respondendo coisa da empresa, vai ficar com todas as demandas em casa, então não vai adiantar nada. Levar trabalho para casa vai virar um 7x0, né? Eu acho que sim, sabe? E outra coisa também importante é a gente pensar, né? Numa possível ajuda do governo numa reforma tributária, porque hoje o empresário paga muito imposto. Então, são vários nichos que precisam ser estudados para se contempla também o empregador, porque, querendo ou não, que vai gerar economia, vai dar emprego ao empregador, ele precisa também ser abraçado nessa causa. O varejo, né? A indústria alimentícia, então, que assim, vai dar trabalho para as pessoas. Tem muita coisa a ser discutida ainda nessa plantinha que foi semeada e que eu acho que daqui para frente a nossa tendência é só melhorar. Assim espero, né? Sim, é bom que é um assunto que dialoga com a base, sabe? Com certeza. Não é ficar discutindo sexo dos anjos, e aí, vou falar uma coisa aqui que eu não sei se vou ser cancelada, mas se for problemas também, não é ficar discutindo linguagem neutra. Todes. Sabe, essas coisas. Vamos discutir, se é para ter pauta progressista, vamos discutir relação de trabalho, né? Cara, o chão de fábrica, vamos uma coisa, o chão de fábrica, a pessoa que é chão ele de fábrica não se comunica com a esquerda, com os partidos de esquerda, há anos. Claro, porque vira um discurso elitista,
né? Ah, vamos discutir linguagem neutra, que para mim é algo que não é nada inclusivo, muito pelo contrário. Cara, linguagem neutra, nem os caras que vão fazer discurso em linguagem neutra usam, eles só usam todos no início. Depois é Depois tudo normal. volta. Depois, porque não tem nem como, né? E vão falar de evolução linguística. Cara, você não sabe nem português direito. Vai saber a evolução linguística. A evolução linguística era natural. Não, e não é imposta, né? Não é imposto. Então, vamos falar de Bom, bom. eu joguei essa polêmica aqui no finalzinho, faltando 2 minutos pra acabar, mas só Não, porque... e outra coisa. É o primeiro momento que eu vejo um elemento progressista pautando discussão. E unindo as bases, né? Assim, pessoas da Sim. esquerda e da direita vão discutir O isso. Cleitinho foi a favor. Porque o pai dele, ele falou que só viu o pai dele na hora de dormir, olha lá. Aham. Então, que O Cleitinho, que é considerado bem de direita, falou, pô, peraí, meu pai tava se dando mal com esse negócio aí. E que bom que eles estão se unindo num bem maior, que é realmente Discutir as relações de discutir trabalho, as relações de trabalho. Então, E só um minutinho, só para eu terminar, na hora que você falou, o Alberto falou chão de fábrica, né? É muito engraçado que quando a gente está discutindo essas relações de trabalho, ou pesquisa que você vai fazer, quem tá ali dentro como diz, do fogo, né, do trabalho, do chão de fábrica, que tem expertise para falar o que funciona e o que não Exatamente. funciona. sim. Às vezes a pessoa tá de longe, Teorizando sobre as mas não tá lá para saber. É. Por Não exemplo, tem a um vivência. professor que está trabalhando no ensino fundamental com Uhum. alunos que vão para a escola para comer. É. E aí, o pessoal vai estudar a linguagem neutra. Ou seja, tem outras coisas É. mais importantes para serem Que só quem tem a discutidas. vivência sabe. Quem tem a vivência sabe, Então, realmente. isso vai ser, né, um terreno muito fértil para a gente discutir todas essas questões. E eu vejo com bons olhos, ainda que eu não sou a favor da PEC do jeito que ela está sendo apresentada, mas repensar as relações de trabalho e todas essas questões adjacentes aí, Com certeza. né? Aline, querida, você quer falar alguma coisa? Eu gostaria, né? Desculpa, eu já ia agradecer e encerrar, mas foi mal. Não, que na verdade, o que acontece? Perguntar se eu sou a favor da PEC, eu acho que, em geral, não, mas sim. Porque, para mim, mais importante do que a PEC é a gente, pela primeira vez, estar trazendo alguma coisa para debater publicamente condições de trabalho. Ou seja, esse debate tem que acontecer. Sim. Então, independentemente se vai ser exequível ou não, em que medida que vai ser, o que o governo vai ter que fazer, pô, a gente está debatendo sobre aquele cara que está o dia todo lá na farmácia, no shopping. Então, eu acho que o debate é o primeiro passo para a mudança. Porque isso eu acho que é mais importante do que mudar isso na PEC, numa cadeirada. Cadeirada é o Datena. o Datena. Do que numa canetada. É uma conscientização de classe. Com certeza. Ou seja, as pessoas se conscientizarem do problema. Porque, em geral, o trabalhador nem acha que é um problema. Sim, Eles já nem tá percebem que é um tão problema. acostumado com aquilo, agora, né? Agora, pelo menos, tá trazendo para o debate público algo muito importante. Com certeza. Eu queria muito ser mais otimista. E eu sou otimista em relação ao debate ter surgido. Eu acho esse debate essencial. E a forma que foi muito interessante. É, né? porque- Onde tudo nasceu, né? Muito Realmente de um trabalhador que vivencia Pois é, na isso é pele. muito legal. Agora, Não é legal? legal demais. Agora, e eu não sei o quanto que as pessoas relacionadas a isso estão preocupadas em realmente melhorar a vida do trabalhador ou ganhar holofotes nas discussões. Eu vi essa questão também. O tanto tá querendo puxar o... Mas beleza, cara. Quer puxar protagonismo pro negócio, tem que ser Tome discutido. purpurinha, né? O que você quer, toma. purpurina. Populismo, Pega aí um palcozinho, porque pelo menos é um palco que faz sentido. Palcozinho? Palcozinho pra ficar lá, ué. Você achou que é... Oh, meu Deus, você achou... Na quinta série bateu aqui. Não, tá querendo um palcozinho. Bom, Essa palavra nunca bem, não. beleza. Bom, então basicamente é isso. Eu não sei se vai dar muita coisa, não. Mas sim. Eu acho que o 5.2, o governo provavelmente deve ser execuível. Deve ser Sim, execuível. com certeza. Nós já temos muitos trabalhadores que trabalham 5x2. Mas aí é uma questão agora de ver o que vai acontecer daqui por diante, porque o debate surgiu e isso que eu acho mais importante pra mim. Com certeza. Isso aí. Bom, infelizmente, chegamos ao fim. Ai, A gente pudesse poderia ficar falando aqui até... mais 2 horas, né? Tranquilamente. Certeza. Então, pessoal, siga a Aline Loredani nas redes sociais, tá? E continue assistindo os nossos podcasts. Sugira temas aqui nos comentários. Isso aí. E a gente se vê nos próximos episódios. Até Até mais. mais. Até mais.